O que você está prestes a explorar não é apenas história, mas como as Escrituras apresentam nações que hoje identificamos com o Irã. A Bíblia não trata esses territórios como meras notas de rodapé. Ela os integra como personagens que interagem com os eventos humanos sob a direção de Deus. De Gênesis aos livros proféticos, seus nomes antigos, Medos e Elam, parecem mostrar como Deus governa a história, além de líderes e exércitos. Compreender isso exige mais do que ler manchetes modernas. Exige analisar os textos em seu contexto, respeitar a narrativa e reconhecer padrões recorrentes. Impérios que ascendem, caem, invadem, protegem ou restauram. Essa história começa com os primeiros capítulos da Bíblia, após o dilúvio, quando os filhos de Noé começam a povoar a terra e as linhagens das nações são estabelecidas. O que se segue não é apenas história antiga, mas um lembrete de que até mesmo os impérios mais poderosos estão sob a autoridade divina. Após o dilúvio, a humanidade começou a se dispersar pela terra, e os filhos de Noé se tornaram os fundadores das primeiras nações. Gênesis 10 descreve esse processo na chamada Tabela das Nações, que registra a linhagem de cada um dos descendentes de Noé, e como eles deram origem a povos, culturas e territórios. Entre esses nomes estão Madai e Elam, duas linhagens que mais tarde se tornariam centrais para a história do território que hoje associamos ao Irã. De Madai vieram os Medos, habitantes das regiões montanhosas a nordeste da Mesopotâmia. Eles se estabeleceram em áreas de alta altitude e desenvolveram uma identidade ligada ao controle estratégico de passagens e rotas comerciais entre a Mesopotâmia e o Oriente. De Elam, por outro lado, vieram os Elamitas, que se estabeleceram nas férteis planícies a leste da Mesopotâmia, no que hoje é aproximadamente o sudoeste do Irã. Sua localização permitiu que construíssem cidades, organizassem estados e mantivessem contato constante com os principais centros de comércio e poder do mundo antigo. O surgimento dessas linhagens não é um mero detalhe genealógico, mas sim uma indicação de como a Bíblia as situa dentro de eventos históricos. Os nomes não são símbolos isolados, mas sim representantes de povos que interagirão com as figuras-chave da narrativa bíblica. A primeira aparição significativa de Elam nas Escrituras encontra-se em Gênesis 14, no relato da Guerra dos Reis. Dor-laomer, rei de Elam, lidera uma coalizão de monarcas orientais que invade Canaã, conquistando cidades e subjugando povos. Ló, sobrinho de Abraão, é feito prisioneiro durante a invasão. Essa ação motiva a intervenção de Abraão. Com apenas 318 homens treinados, ele parte à noite, persegue os invasores e consegue resgatar Ló e os bens roubados. Esse episódio não apenas demonstra a coragem e a liderança de Abraão, mas também reflete um princípio fundamental. O poder humano não determina o destino final quando Deus tem um propósito. Os Medos e Elamitas, embora originários de linhagens distintas e ocupando territórios diferentes, fazem parte da mesma paisagem histórica. Seus povos são apresentados não apenas como inimigos ou aliados, mas como elementos dentro dos planos divinos que se desenrolariam ao longo dos séculos. Desde o início, a Bíblia introduz a ideia de que as nações participam de uma história mais ampla, onde a soberania divina transcende os conflitos locais. Os Medos, estabelecidos nas montanhas, e os Elamitas nas planícies, tornam-se atores importantes na região, interagindo com Abraão e outros patriarcas, e mais tarde com impérios inteiros, como o Medo Persa. Essa linhagem e seu povoamento também refletem a diversidade geográfica e cultural da região. Os Medos desenvolveram uma identidade ligada ao terreno montanhoso, que lhes proporcionava vantagens estratégicas e defesa natural, enquanto os Elamitas construíram centros urbanos, praticaram o comércio e se integraram à dinâmica política da Mesopotâmia.
Sua história, registrada na Bíblia, prenuncia os papéis que essas nações desempenhariam posteriormente, como invasores, instrumentos de julgamento, aliados na preservação do povo de Deus e atores em visões proféticas. A interação entre Abraão e Elão em Gênesis 14 estabelece um padrão recorrente na narrativa bíblica. Nações poderosas confrontam figuras-chave na história de Israel, e a intervenção divina permite que os planos de Deus se cumpram sem depender exclusivamente da força militar ou política. Abraão age com decisão, mas o resultado final mostra que o curso dos eventos segue um propósito maior. A história de Madai e Elão não termina na antiguidade. Seus descendentes consolidarão reinos, unirão territórios e séculos depois formarão o Império Medo-Persa, cuja influência se estenderá por toda a região e desempenhará um papel central na Bíblia e na história de Israel. Assim, as origens dos Medos e de Elão não são meramente genealogia antiga. Elas são o fundamento para a compreensão de como a Bíblia vê o desenvolvimento de nações e territórios, como Deus usa linhagens distintas para cumprir seu propósito e como até mesmo conflitos e guerras são integrados a uma estrutura mais ampla de soberania divina. Do dilúvio à guerra abraâmica, a narrativa deixa claro que nomes, linhagens e assentamentos geográficos fazem parte de uma história que mescla o humano e o divino, o estratégico e o espiritual. Os Medos e Elam emergem como protagonistas iniciais e sua história prepara o terreno para eventos posteriores importantes, nos quais seus descendentes desempenharão papéis cruciais em impérios que influenciarão diretamente a história de Israel e a narrativa profética da Bíblia. Ao longo dos séculos, os descendentes de Madai e Elam consolidaram seu poder e deram origem a um dos maiores impérios do mundo antigo, o Império Medo-Persa. Os Medos estabelecidos nas montanhas e os persas, localizados nas planícies do sul, uniram-se politicamente e expandiram sua influência sobre vastos territórios que se estendiam do leste da Anatólia ao Vale do Indo. Esse império não apenas representa poder militar e político, mas também se torna um elemento central na narrativa bíblica, demonstrando como Deus usa impérios para realizar seus propósitos, mesmo quando seus governantes não o conhecem ou não o seguem. A Bíblia descreve esses eventos em detalhes, antecipando acontecimentos históricos e mostrando como a soberania divina transcende a força humana. O profeta Isaías, por volta de 700 a.C., menciona o futuro rei Ciro pelo nome, mais de um século antes de seu nascimento, como um instrumento nas mãos de Deus. Essa declaração é notável porque apresenta Ciro não como um inimigo, mas como um agente de restauração. Quando a Babilônia cai da noite para o dia, como narrado no livro de Daniel, o poder passa para as mãos do Império Medo-Persa. Ciro permite que os judeus retornem a Jerusalém, financia a reconstrução do templo e devolve os vasos sagrados. O poder que poderia ter esmagado o povo de Deus torna-se um meio de preservação e restauração. Esse padrão mostra que Deus governa os impérios e os dirige de acordo com o seu propósito, sem depender das intenções humanas. O livro de Daniel oferece mais exemplos de como os impérios são interpretados dentro de uma estrutura espiritual e profética. Em Daniel 8, um carneiro com 2 chifres desiguais representa os reis da Média e da Pérsia, enquanto um bode que surge do oeste os derrota rapidamente, uma figura identificada com Alexandre, o Grande. Essas visões não são meras previsões políticas, são antecipações simbólicas de eventos históricos que se cumprem com precisão, demonstrando que a história bíblica e a profecia estão intimamente interligadas. Os textos enfatizam que a autoridade divina governa até mesmo os impérios mais poderosos, estabelecendo uma ordem que transcende a ação humana.
Dentro do próprio Império Medo-Persa, eventos decisivos se desenrolaram, impactando a história de Israel. Em Susa, a antiga capital de Elam, uma jovem judia chamada Esther tornou-se rainha. Quando um decreto buscava exterminar seu povo, ela arriscou a própria vida diante do rei e conseguiu reverter a sentença, garantindo a sobrevivência do povo judeu. Esse episódio demonstra que o Império Persa, que poderia ser percebido apenas como um invasor, também se tornou uma fonte de proteção e preservação. A narrativa bíblica destaca que as nações podem ser instrumentos de julgamento ou de salvação, mas seu poder é subordinado à autoridade de Deus. A história do Império Medo-Persa também possui implicações culturais e espirituais. A influência persa sobre a região permitiu a disseminação de ideias, costumes e práticas que impactaram as nações vizinhas, incluindo Israel. Os eventos desse período não se limitam a relatos históricos. Eles também fazem parte da estrutura profética da Bíblia, onde cada império e cada rei tem um papel dentro do plano divino. A consolidação dos medos e persas demonstra como Deus usa a política, a guerra e a diplomacia como ferramentas para cumprir seu propósito, transformando o que poderia ser uma ameaça em um instrumento de restauração.